Ou seja, e os outros 60 vão ficar aí abandonados? Então, a única alternativa que eu vejo, e não é uma alternativa apenas de sobrevivência dos parques, é uma alternativa para inserir a sociedade nessa questão da participação e de ter responsabilidade. Porque o parque melhora a nossa... o imóvel valoriza, melhora minha saúde, é bonito eu estar morando perto de um parque, é gostoso eu estar podendo andar dentro do parque, lá, tal. Então a sociedade tem que ter responsabilidade sobre isso também. Ela próprio também administrar, ter deveres e tal, e isso junto com o governo. Eu acho que é uma alternativa muito boa que a gente tem. Agora, é difícil, não é fácil. Tenho tentado já conversar, por exemplo, outro dia conversei com o pessoal do Instituto de Permacultura, o IPOEMA, que é um instituto muito bem organizado, uma turma que faz um trabalho que eu reputo de muito importante, essa questão de permacultura, agricultura ecológica e tal, agricultura orgânica. Então, e eles atrás de áreas aqui no DF para fazer o trabalho. Eu falei, rapaz, o Cláudio Jacinto, que é o presidente do IPOEMA, eu falei, rapaz, por que você não escolhe um parque desse 68, escolha um, e eu vou tentar rapidamente fazer um convênio com você, uma parceria para você administrar isso aí. Mas isso foi em fevereiro, até agora não chegou nenhuma propostinha muito oficial. Então eu vejo que a própria sociedade tem uma certa dificuldade, é uma coisa meio nova, de ela assumir isso aí. Mas eu acho que é uma alternativa para a gente sair dessa coisa de ficção que dizer que Brasília tem 68 parques. 68 parques nada, tem 68 parques criados, como o Cesarito falou, é muito fácil criar um parque. Por exemplo, eu criei alguns parques na Câmara, como consultor legislativo da Câmara, andei criando assim, obviamente a pedido do deputado. Cria o Parque das Açu foi um exemplo. Quem fez o projeto do Parque das Açu, a justificativa e tudo, fui eu que fiz. Eu escrevi, na época, o deputado Rodrigo Hollenberg, que foi o primeiro, depois o Rodrigo saiu, o Augusto assumiu essa bandeira, a gente reapresentou o projeto. Mas é muito fácil pôr no papel. Agora, fazer ele funcionar, fazer as pessoas estarem lá dentro, ter pista, ter isso, aquilo, é um negócio mais complexo. Vamos guardar as inscrições. Não é que se não dialoga e não sai. Christian, agora que troca a cadeira, Toninho. Passa para a cadeira de lá, por favor. Mínimozinho de... Eu queria parabenizar os palestrantes pela brilhante colocação aí do tema sobre o meio ambiente. Antes de fazer a pergunta, eu quero fazer só uma sugestão. Como professor, eu sempre faço com as autoridades, os secretários de meio ambiente, que é para o senhor lançar um concurso, como você falou, e eu concordo com isso, da mobilização da população, lança um concurso para as escolas públicas ligadas ao meio ambiente. E eu acho que isso seria interessante, porque a gente conseguiria mobilizar os alunos e a comunidade de alguma forma e algum fim específico. A pergunta é a seguinte: um concurso sobre a questão do meio ambiente em relação às diversas comunidades, por exemplo, sabe, alguma coisa de aplicação do meio ambiente mesmo, das escolas que realizem um projeto aplicando na própria comunidade em relação à preservação ambiental. A questão seria uma pergunta que isso fez com que nós até mobilizássemos o partido e votássemos no Arruda, acreditando justamente nessa reflexão que foi colocada, de tudo que foi colocado aqui em relação a esse descaso com Brasília, com a questão ambiental e tudo. Quanto tempo vocês acham, aí eu queria que os dois falassem um pouco disso, que a gente vai conseguir sanar ou pelo menos equilibrar esses danos causados durante esses anos todos anteriores em relação à questão ambiental no Distrito Federal? Aí para aproveitar, falar um pouquinho da questão de Samambaia, porque eu lembro que quando surgiu Samambaia, o governo foi até premiado internacionalmente com a melhor ocupação popular, melhor estrutura popular, com um prêmio internacional, se não me engano, da ONU, Unesco. Então, esqueceram a questão ambiental nessa premiação? Ok? Falasse um pouquinho também daquela questão lá que o senhor colocou do PSUL, se ainda existe algum risco ambiental naquela área hoje, atualmente. Obrigado. Bom, primeiro, desculpa o seu nome, Christian.
Quanto tempo vai levar para a gente recuperar isso aí? Eu não saberia dizer. Eu acho que não saberia dizer exatamente o tempo. O que existe é assim, existe um procedimento agora já para tentar regularizar essa situação. Por exemplo, eu acho que está se referindo à questão mais especificamente a questão dos parcelamentos irregulares, condomínios, do que houve de estrago. Porque, obviamente, quando um parcelamento do solo irregular ele se instala, ele não está pouco se lixando para essa questão ambiental, para a questão de estar ocupando as chamadas áreas de preservação permanente, sobre a questão da água, do lixo. Quem instalar lá, vendeu o lote, fim de papo. E isso aí, depois, o prejuízo, depois a gente vai resolver isso aí. O que existe agora é um processo que eu espero que seja para valer, realmente, primeiro, é de estancar qualquer tipo de novos parcelamentos irregulares, de não permitir, em hipótese alguma. Eu acho que o governo tem dado algumas sinalizações que não vai permitir isso aí, inclusive derrubando casa em condomínio de classe média, não só em condomínio de baixa renda e tal. Isso aí, a operação do lago, de notificar o pessoal que está ocupando a orla do lago, enfim, para tentar resolver uma série, já está sinalizando que não vai permitir. Eu espero que isso continue. Tá certo? E vamos ter que, hoje em dia, nós temos um passivo aqui muito grande do ponto de vista de ocupação desordenada, e são principalmente a questão dos condomínios. Isso não tem, do ponto de vista ambiental, eu gostaria muito que essas áreas fossem totalmente recuperadas. Agora, você não tem como passar o trator em 500 e tantos, 600 e tantos parcelamentos irregulares, com as pessoas morando, cerca de 30% da população do Distrito Federal mora hoje em dia em condomínio, tá certo? Isso aí é uma realidade. Então, manter essa situação no limbo, como está, irregular, entra governo, sai governo, não regulariza nada, não dá. Eu acho que, obviamente, terão prejuízos ambientais, até alguns que vão ter, a gente vai ter que se acomodar um pouco, não vai ter que cumprir muito a legislação ao pé da letra, mas a gente tem que regularizar o máximo possível de parcelamentos irregulares e tem como resolver isso aí, tá certo? Porque se a gente não resolver, está se perdendo o Estado, deixa de arrecadar, fica esse estresse de entra governo, sai governo, regulariza, está perdendo os condôminos que não têm as suas ocupações regularizadas, estão perdendo os não condôminos. Eu sou não condômino, não tem condomínio, não tem lote em parcelamento irregular, mas estou perdendo com isso, porque a minha cidade está sendo, enfim, a minha região está sendo aviltada do ponto de vista ambiental. E está perdendo também o meio ambiente, obviamente. Então a gente tem que tentar regularizar isso o mais rápido possível. Eu acho que esse termo de ajustamento de conduta que foi assinado recentemente entre o Ministério Público e o governo, ele é um compromisso muito sério que o governo assumiu. Eu tive, inclusive, assinar aquilo lá também com muito medo daquilo lá, porque tem multas, tem coisas assim terríveis, exorbitantes, se não for cumprido. E uma boa parte do TAC é na área de meio ambiente, é no licenciamento dos condomínios, na recuperação, nas compensações ambientais. A boa parte, vocês lerem lá, é um documento alentado, mas a maior parte são questões ambientais. Tá certo? Mas eu acho que o fato de ele ter sido assinado, o governador ter concordado, ele inclusive participou de algumas reuniões, que eu estive presente no Ministério Público, é uma sinalização muito clara de que o governo vai querer resolver isso aí hoje. E outra coisa é melhorar essa relação entre os diversos entes que têm relação com a questão dos condomínios. Antigamente era o governo fazer uma coisa, mandava para o Ministério Público chiava lá, a Procuradoria também dava outro parecer totalmente contrário, né? Hoje em dia não, juntou todo mundo na mesma mesa, juntamente com o Ministério Público, e acho que a coisa vai para frente. Agora eu esqueci a sua outra etapa da sua... o Samambaia.